espero que todos estejam bem. Eu tô aqui pra trazer mais um caso criminal pra vocês. O segundo vídeo essa semana, né? Como a meta é postar 2 vídeos por semana, cá estou eu, pra nada mais, nada menos do que mais um caso. E o caso de hoje é do Jim Jones, que inclusive ele é um personagem que foi citado no meu outro caso que eu trouxe aqui pra vocês, que eu vou deixar o link aqui embaixo, do último caso que eu trouxe, que é o caso do Henry Lee Lucas. Então, o Jim Jones, ele no final desse caso, ele é citado, e hoje eu vim trazer um pouco da história dele pra vocês, para que vocês entendam um pouquinho de quem ele foi e o que ele fez. E é isso, gente. Vamos pro caso de hoje. Tá, basicamente, para contextualizar vocês, quem foi Jim Jones? Ele foi um líder de culto religioso, na verdade, o líder de uma seita, né, que ela começou como uma seita cristã. Ele perdeu o controle de tudo aquilo que ele estava fazendo e então ele entrou para a história como um dos maiores autores, né, de suicídio em massa que já ocorreu nos Estados Unidos. Então ele ficou bem conhecido e bem famoso por esse acontecimento e eu vou contar para vocês o que ocorreu até chegar no dia em que toda essa tragédia aconteceu. Vamos começar do começo. Ele nasceu no dia 13 de maio de 1931 em Creta, que é uma cidade que fica no condado de Randolph e fica localizado no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Ele era filho de James Truman Jones, que nasceu em 1877 e faleceu no ano de 1951, e de Lynetta Putnam, que nasceu em 1902 e faleceu em 1977. Ela acreditava que tinha dado luz ao Messias, né, a mãe dele. Ele era um sujeito americano, mas isso não impedia com que ele não se interessasse por pessoas influentes de outras culturas. Ele se interessou bastante por Karl Marx, Joseph Stalin, Mao Zedong, Mahatma Gandhi e Adolf Hitler, que são nomes que a gente conhece aí na história e sabe o que rolou mais ou menos com cada um, então a gente sabe que eles são figuras super influentes e super importantes, e ele se interessava bastante por essas personalidades, que ele considerava um pouco mais fortes, vamos dizer assim, né, que ele se identificava mais. Gente, observação, eu li como se escreve, tá? Joseph Stalin, mas pode ser que se fale Joseph Stalin, porque errado é porque eu falei como está escrito, tá? É isso, vamos continuar. A infância dele, ela se passou num período bem difícil e bem complicado que todos nós conhecemos, que foi o período em que ocorreu a crise de 1929 e aí ocorreu a Grande Depressão na economia. Então foi um período bem complicado para todo mundo e é um período que todo mundo conhece de ouvir falar, pelo menos, né? Porque foi um marco histórico, né? Foi uma coisa muito importante e que acabou prejudicando vários setores e várias áreas. Então é um acontecimento bem conhecido. Esse acontecimento todo fez com que a família dele e ele, né, se mudassem para Lynn em 1934 e se estabelecessem lá, né, por conta dessa crise econômica que estava ocorrendo no país. Não é dito o ano especificamente, mas é dito que a mãe dele e o pai dele acabaram vindo a se separar, e então ela foi morar com os filhos em Richmond, onde ele acabou finalizando seus estudos em 1948. No ano seguinte, em 1949, ele acabou vindo a se casar com Marceline Baldwin, e em 1951 ele se mudou com ela, né, para Indianópolis, onde ele viveu por mais ou menos uma década. Desde quando ele era muito pequeno, ele demonstrava interesse por coisas místicas, e ele também se interessava bastante por obras literárias, sociais e políticas, então ele era um grande leitor de obras desse gênero, né. Ele também tinha um grande interesse e um apreço por marxismo, né, por Karl Marx, pelo marxismo e pela reivindicação dos afro-americanos com a segregação e discriminação racial. Ele então começou a buscar coisas desse tipo na sua religião, né, coisas com viés político, social e tudo mais. No ano de 1952, ele acabou indo para um seminário de uma igreja metodista, que é basicamente uma ramificação na qual a igreja ela preza muito pelo relacionamento íntimo do indivíduo com Deus e depois para uma conversão pessoal e uma vivência com ética e moral cristã. Ele acabou sendo expulso deste local por defender a integração racial. Então, algum tempo depois, ele começou a trabalhar com os batistas, que é uma outra ramificação da igreja, e os batistas eles creem na liberdade de consciência de indivíduo a obedecer e compreender a vontade de Deus. Depois de trabalhar com os batistas um pouco, em 1954 ele acabou fundando sua própria igreja em um local onde a população ela era racialmente integrada, e o nome eles chamaram de Templo dos Povos, né? Em inglês é People's Temple Christian Church Full Gospel. E era uma igreja cristã do Evangelho Pleno, e o nome, né, ele mudou oficialmente para Templo dos Povos, assim, e ficou mais conhecido em 1959. Através da criação dessa igreja, desse templo, ele adquiriu uma notoriedade e uma fama muito grande, ele ficou muito famoso, muito conhecido, e ele recebeu apoio político e da mídia em Indianópolis. O apoio que ele recebeu foi gigante, o que contribuiu para o fim da segregação racial ali, né, em Indianópolis. Esse apoio político que ele recebeu foi elementos que ajudaram a acabar com essa segregação racial, e então os departamentos públicos e restaurantes e hospitais eles tiveram um grande avanço nesse quesito,
porque esse apoio todo que ele teve do movimento que ele estava fazendo foi bem útil para a sociedade, né? Porque acabou com essa parte de discriminação racial que existia já há algum tempo ali, né? Então, o prefeito Charles Boswell, ele nomeou ele como diretor local da Comissão de Direitos Humanos, mas acabou que em uma reunião os dois tiveram um conflito ali, uma desavença, e acabaram brigando, né? Após as tentativas dele com o templo, ele queria transferir a sede, né? Ele queria fazer a sede em Belo Horizonte, mas ele acabou não tendo sucesso nisso, então ele abriu sedes, né? Tipo filiais, do templo em Los Angeles e em São Francisco. No ano de 1961, ele fez um discurso sobre um ataque nuclear e ele citou Belo Horizonte como se fosse um dos locais mais seguros para se ficar caso viesse a acontecer uma guerra. Então, ele listou isso na revista Esquire em janeiro de 1962. Porque caso realmente houvesse uma guerra, ali seria um lugar legal para ficar e te proteger, né, no caso. Ele viajou com a família dele para a cidade com a ideia de criar um novo local para o templo. E no caminho para o Brasil, ele fez a primeira viagem dele para Guiana, que nessa época ainda era uma colônia britânica. Então, chegando em Belo Horizonte, ele alugou uma casa bem simples e modesta, com apenas 3 quartos, e ele estudou a economia local e a receptividade das pessoas que moravam ali, né, para sua mensagem. Embora o idioma ainda fosse um obstáculo muito grande para ele tentou fazer com que as pessoas recebessem bem a mensagem que ele tinha para passar, então ele se preocupa bastante com isso, né? E ele não queria retratar a si mesmo como um comunista em território estrangeiro, porque ele tinha medo de uma retaliação, né? Ou algo do tipo. Então ele falava sobre o estilo de vida comunitário e apostólico, e não falava de Fidel Castro ou Karl Marx, para não assustar as pessoas. O problema foi a falta de recursos da região. Isso fez com que alguns membros do templo acabassem mudando para o Rio de Janeiro, na metade do ano de 1963. E lá eles passaram a trabalhar com os pobres em favelas cariocas. Ele passou a explorar o sincretismo, que é basicamente uma reunião de várias doutrinas que englobam várias religiões, né? Ele fez isso com as religiões brasileiras. Ele era constantemente atormentado pela culpa de ter deixado tudo para trás que ele tinha conseguido conquistar lá em Indiana, né? Pelas conquistas dos direitos civis que ele estava lutando, então ele se culpava bastante por ter deixado tudo aquilo para trás. Quando os pregadores associados a ele em Indiana disseram para ele que o templo estava prestes a entrar em colapso porque ele não estava lá, sem a presença dele estava tipo tudo um caos, ele então resolveu voltar para os Estados Unidos. Ainda no ano de 1965, ele quis transferir o Templo dos Povos para Ukiah, e ali na região dos Vales dos Sequoias, no estado da Califórnia. Já no ano de 1970, já tinha filiais do templo em São Francisco e em Los Angeles. Então ele já tinha conseguido expandir um pouco a seita, né? A expansão disso tudo ocorreu através de caravanas, distribuição de folhetos, principalmente para pessoas sem teto, e concentrações em grandes cidades da população, né, que daí acabavam ficando sabendo daquela seita, né, como Houston, Detroit e Cleveland. E reuniões de testemunho, todas as reuniões elas eram sediadas em São Francisco. São Francisco, ali por volta de 1972, se tornou meio que a sede oficial do Templo dos Povos. Ele já contava nessa época com 3.000 membros, dos quais 70 a 80% eram afro-americanos, pobres. Algumas estatísticas elas mostram, né, exageradas, que foram os membros do templo que montaram, mostram que o número já passava de 20.000 pessoas. Aí vocês podem estar se perguntando de onde vinha o dinheiro para manter esse local funcionando, né? As finanças desse local ela vinham da venda de objetos pessoais de Jim Jones ou de amuletos, então eles acabavam vendendo as coisas e acabavam com o dinheiro, né, mantendo o local. Eles chegaram até a ter uma estação de rádio própria e uma gravadora de discos. No ano de 1973, passam a surgir algumas denúncias de 8 ex-membros do templo. Então, nessas denúncias, eles registravam morte, perseguição, sequestros, abusos psicológicos e sexuais. Então, era uma coisa bem séria e ninguém sabia o que acontecia entre 4 paredes, né, dentro do templo. Todo mundo só via a fama bonitinha que o templo tinha, boa reputação, e ninguém sabia o que ocorria lá dentro realmente. O que aquelas pessoas, o que os membros passavam, né? Na liderança ali do Jim Jones. Ele começou tudo isso com o objetivo de ser uma seita cristã, mas, tipo, ele meio que perdeu o controle daquilo ali e ele já começou a supervalorizar a sua grandeza. Ele dizia até que ele era a reencarnação, que seria basicamente renascer em outro corpo diferente do seu, né? Depois que você morre, você incorporar outro ser, vamos dizer assim, para que vocês entendam. Ele dizia que ele era a reencarnação simultânea de Jesus, de Lenin e de Buda. Tipo, 3 pessoas que não tem nada a ver com nada, tipo assim, não tem relação nenhuma, mas ele acreditava que ele era a reencarnação desses 3 juntos.
é importante a gente ressaltar nessa parte aqui que ele tinha um grande interesse e apreço por sexo. Então, ele acabou se envolvendo com vários membros dentro da igreja, incluindo homens até, e mulheres também, obviamente. E ele frequentemente fazia os seus sermões com conotação sexual. Então era um negócio bem complicado ali. E o buraco é bem mais embaixo. É uma coisa bem mais pesada do que a gente pensa que é. No ano de 1974, o Templo dos Povos ele alugou um pedaço de terra na comunidade de Johnstown e foi então construído dentro desse espaço da floresta amazônica com autorização do presidente da época, né, da Guiana. No começo, o local ele recebeu o nome de Projeto Agrícola do Templo do Povo, mas ele ficou conhecido com o apelido de Johnstown. Os seus primeiros 50 residentes que vieram, eles chegaram em 1977, eles vieram de São Francisco. E no ano seguinte, em 1978, eles já eram 900 moradores. As instalações que a comunidade possuía, elas eram autossuficientes. Tinha um pavilhão central, tinha uma escola e espaços de cultivo de horta para sustento próprio. O santuário também que tinha, ele era apresentado como santuário cristão e paraíso socialista. Ao mesmo tempo em que o público, ele fechava o cerco contra a isenção de impostos usufruída pelo templo ali, né? Ele se referia de forma hostil ao governo dos Estados Unidos, porque ele acreditava que eles não estavam apoiando o trabalho dele ali, que eles não estavam gostando do que ele estava fazendo. Em rápida marcha em direção ao fascismo, que é um regime ditatorial, que ele usa a repressão através do uso da força, basicamente, resumindo para vocês é isso, e ao capitalismo como regime econômico do anticristo. Então eles acreditavam que era uma coisa totalmente oposta ao trabalho deles e que não apoiava o que eles estavam fazendo. Também vieram a surgir algumas acusações de sequestro de crianças de ex-membros do templo, que pessoas pararam de frequentar. E outras denúncias incluíam também ameaças físicas, psicológicas, morais e mentais, diretamente ligadas aos membros da seita. Separados de qualquer contato com suas famílias, eles eram submetidos à tortura psicológica, à privação do sono e de alimentos, exigência de entrega de propriedade, 25% de renda de cada membro da seita. As interferências de Jones na escolha do casamento também aconteciam, e na vida sexual dos casais. O isolamento das crianças em relação aos seus pais também era uma coisa que acontecia bastante, e havia uma campanha constante junto à mídia para dar uma impressão favorável e boa a ele, né, e ao templo, para eles ficarem com uma reputação boa, né? Eles tinham uma reputação pra zelar, então eles não podiam deixar vazar informações que comprometessem isso, né? Vazar. Essas denúncias não podiam, vir à tona, ou não podia todo mundo ficar sabendo daquilo ali, senão eles iam perder a fama boa que eles tinham, né? Então, um congressista chamado Lee Ryan, ele foi visitar o local e vários membros, nesse momento, eles decidiram abandonar o templo. Na verdade, um deles, ele estava tentando até assassinar esse político já, né, que era esse congressista, com uma faca. Depois dessa confusão, um outro membro da seita que acompanhava o grupo, ele começou a disparar com uma pistola. Ele começou a disparar com uma pistola dentro de um dos 2 aviões que ia partir daquele local. Você já deve imaginar o que está por vir, né? O segundo avião que está no local ali, ele foi cercado por guardas de Jones, e o evento ele terminou então com a morte do congressista e de seus 4 acompanhantes. Após ter ocorrido esse assassinato desse congressista, os 909 habitantes de Johnstown, que incluíam 304 crianças, elas haviam morrido por envenenamento por cianeto, que é uma substância comum encontrada, né, quando ocorre um incêndio ou encontrada em alguns alimentos como damasco, maçã, pera, e ocorre uma insuficiência respiratória por conta do organismo não conseguir utilizar o oxigênio que tem disponível. Então acaba que essa insuficiência respiratória ela leva a óbito, né, se não tratada imediatamente. Isso ocorreu principalmente em torno do pavilhão central do principal, né, do assentamento, que é basicamente quando você faz o registro de territórios rurais, improdutivos ou desabitados, para que neles camponeses ou trabalhadores sem terra possam viver permanentemente. Ele ficou tão famoso, mas tão famoso, que entre seus apoiadores tinha ninguém mais, ninguém menos que Rosalynn Carter, que é a esposa do ex-presidente Jimmy Carter. A influência dele ela foi tão grande que mais tarde eles acabaram comparando ele a Martin Luther King Jr., Angela Davis e Albert Einstein. Ele foi comparado a figuras, ilustres, assim, por todos os feitos que ele estava fazendo, porque as pessoas achavam que ele era um herói, vamos dizer assim, né? Uma boa pessoa, uma ótima pessoa. Na metade de 1977, ele transferiu a sede do Templo do Povo para a Amazônia, na Guiana. Por diversas vezes, eles e os membros da seita eles faziam simulações de suicídio em massa. O que é bem estranho, né? Logo após eles beberem venenos falsos, ele decidiu começar um plano logo, então, porque ele achou que o governo não ia mais apoiar com que o templo existisse, ele não ia mais aceitar o trabalho deles, ele não ia mais deixar eles ficarem no país. Então ele resolveu colocar esse plano de suicídio em massa em prática. Eles estavam com medo de não poderem mais ficar no país porque eles iam começar a serem investigados por violação de direitos humanos nos cultos. Então ele estava com medo de que
sobrasse pra ele, né, obviamente, porque ia sobrar, porque ele fez coisas erradas ali dentro e a maioria das pessoas sabia daquilo ali tudo, não fugiam por medo, não abandonavam aquele local por medo, porque ele poderia fazer qualquer coisa com eles, ele tinha um poder muito grande nas mãos, então as pessoas tinham medo de abandonar, elas sabiam que a qualquer momento elas podiam morrer, vamos dizer assim, elas sabiam que elas estavam sujeitas a isso, infelizmente. Uma gravação recuperada pela FBI de minutos anteriores às mortes, ele diz que o governo dos Estados Unidos ele ia voltar a invadir o local e ia torturar todos eles que estavam lá. Desse jeito, a morte ela ia ser um modo de protesto contra as condições desumanas do mundo. Então, ele achou que aquilo ali era a solução pra eles. Tipo, ele mostrou como se fosse uma solução, como se fosse uma coisa boa, isso que ele ia estar fazendo com eles. E eles, então, foram na onda, né? Tipo, eram pessoas extremamente, acredito eu, né? Que fragilizadas já por tanta tortura e tanto abuso psicológico que tinham passado. Estavam extremamente vulneráveis. Então, elas acatavam o que ele falava, né? E obedeciam ele, porque ele era o líder espiritual deles, ele era um guia, era visto como um herói, né? Para aquelas pessoas que estavam ali no meio. Elas tinham que obedecer ele porque elas estavam correndo risco de vida. Obedecendo ou não obedecendo. Elas sabiam que elas corriam esse risco. Tinha crianças nesse local. Inclusive, as crianças beberam o veneno antes dos adultos. Os adultos ainda eles tiveram tempo de carregar eles para terrenos da propriedade antes desse composto, né? Fazer efeito do veneno. Os membros que tentaram escapar dessa atrocidade toda, eles foram pegos, perseguidos e mortos a tiros ou facadas. O líder Jim Jones, ele não tomou veneno, ele resolveu não tomar, mas ele acabou se suicidando com um tiro na cabeça após esse acontecimento trágico e cruel. Apesar disso tudo ter acontecido, 35 pessoas conseguiram se esconder e sobreviver a essa atrocidade e essa situação trágica que aconteceu. Gente, então, é mais um caso, é extremamente pesado, porque é um caso que eu não conhecia, eu não sabia nada até pesquisar. Eu nem sabia que existia suicídio em massa, pra falar bem a verdade. Não sabia como funcionava isso direito, agora eu entendi. E eu vi o quão macabro e cruel e horrível é. E eu fico muito chocada ainda, né? Com a maldade humana e com tudo que o ser humano é capaz de fazer. E a cada vez a gente vê que ela não tem limites. A maldade, ela ultrapassa todos os limites imagináveis, possíveis e os inimagináveis também. Então é uma coisa bem complicada. Esse foi um dos casos de maior fama de suicídio em massa que já ocorreu na história dos Estados Unidos. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse caso foi bem pesado, até porque envolve crianças. Tem crianças nesse meio que eram totalmente indefesas e não tinha possibilidade nenhuma de conseguir escapar daquilo ali, né? Os adultos ainda têm uma certa possibilidade. Eu já falei sobre isso com vocês aqui, que quando é criança eu acho que é bem mais complicado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, compartilhem o vídeo com quem vocês acham que se interessa por esse tipo de conteúdo. Se inscrevam no canal, por favor, que me ajuda bastante. Deixem o feedback de vocês aqui embaixo. E também eu vou estar deixando minhas redes sociais aqui. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, fiquem à vontade. No TikTok também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!